café, relaxe e ouça esse Holycast. Conversas agradáveis sobre teologia, filmes e séries. Oi, peregrinos. Eu sou Menezes Neto e o corpo pode até ser meu, mas as regras são do Criador. Olá, gente. Eu sou Rodrigo Galvão e os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todos os meus membros foram escritos. Amém, amém. Bem, pessoal, esse é o nosso piloto do nosso Holycast. É um programa que nós, pela graça de Deus, queremos fazer semanalmente. E são conversas. Sobre teologia, filmes e séries. Eu sou estudante de teologia, trabalho na área de design gráfico, de arquitetura e urbanismo, e eu vou estar, juntamente com o meu irmão Rodrigo, conversando sobre tudo aquilo que a gente tem lido e tudo aquilo que é relevante no nosso meio teológico e no nosso meio nerd geek também. É isso aí. Eu sou estudante de Ciências Biológicas, estou agora no 9º período, e assim como o Neto, nós nos interessamos pela área da teologia, ciência e nerdologia, por que não? Pois nós vamos estar falando hoje sobre o tema embriogênese, porque na nossa lição do dia 22/4, nas Assembleias de Deus, nós estudamos sobre a ética cristã e o aborto. E uma das questões que foi mais levantada foi a questão de quando começa a vida. Até porque esse é um dos argumentos pelo qual os abortistas hoje usam para estar aí cometendo o aborto, praticando o aborto. E um dos argumentos é justamente esse, que como não sabemos quando começa de fato a vida, eles colocam isso na mesa e acham que pode praticar o aborto com essas argumentações, tá? Mas antes de nós começarmos, nós vamos ler alguns recados que nós temos para dar. Bem, pessoal, nesse nosso primeiro programa nós fomos agraciados com 2 livros e nós vamos estar sorteando esses mesmos, certo? O primeiro livro é da editora Thomas Nelson Brasil. Ela tem uma parceria com o nosso site também. E nós vamos estar sorteando o livro Siga-me, do David Platt. Porque a grande questão do livro, pelo menos pelo que eu vi até agora, é que ele vai tratar o tema do seguinte: ser cristão é simplesmente nós aprendermos algumas verdades e repetir algumas palavras? Será que ser cristão é um mero rito, um mero cumprimento de tabela? Quando Jesus ele chamou aqueles homens no Mar da Galileia, ele tinha um propósito. E esse propósito era justamente que eles mudassem de vida radicalmente. E hoje, mesmo com a dificuldade que se tem em ser cristão, nós somos chamados a essa mesma mudança de vida, a esse mesmo movimento de voltarmos do que estávamos fazendo e mudarmos completamente a nossa vida. É isso que David Platt vai tratar nesse livro. E o segundo livro, Rodrigo, é Poderoso em Palavras e Obras, da editora Carisma. A editora Carisma que tem sido aí um farol na nossa teologia pentecostal, pelo fato de que ele tem mostrado que o pentecostalismo é sólido, rico e acadêmico. Então, James Shelton ele vai tratar o modo como o Espírito Santo age nos livros de Lucas e Atos. E é muito interessante porque nós vamos ver como ele trata, como é que o Espírito Santo age, é muito gostosa a leitura. Eu já estou lendo, a gente pode até possivelmente nos próximos podcasts estar falando sobre o livro, sobre algumas temáticas que o livro aborda. E nós vamos estar sorteando e as regras desse sorteio vão estar na postagem desse podcast. Ok, né? Perfeito. Perfeito. Agora vamos entrar para o assunto propriamente dito. Ok, vamos lá. Em Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem do pó da terra, argila, soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. Certo? Eu vou começar desse ponto. E partindo dessa ideia de origem da alma, Rodrigo, pelo que nós conversamos,
nós encontramos 3 teorias acerca da origem da alma no decorrer da história. Nós encontramos a teoria da pré-existência, a teoria criacionista e a teoria traducionista. A teoria da pré-existência é simplesmente a existência da alma ideal antes do seu nascimento. Na mente de Deus, isto é, a presciência de Deus a respeito da própria alma. As ideias que são intuitivas que a alma tem, as nossas ideias intuitivas, como espaço, tempo, causa, substância, direito, Deus, elas evoluem a partir dela. Ou seja, o homem ele é constituído de tal modo que ele percebe essas verdades, condições próprias. Ou seja, tu tinha conhecimento de coisas antes de tu nascer. É como se você estivesse vivo antes de ser Rodrigo. E nós temos pessoas de peso defendendo essa teoria, certo? Eu vou citar alguns aqui. Primeiro, Platão, que ele sustentava essa teoria para explicar que a alma possui ideias não derivadas dos sentidos. Ele sustenta que as ideias intuitivas são reminiscências de coisas aprendidas em um estágio prévio do ser. E o cabo ainda reclama que o Facebook tira você da leitura. O ócio também tira. Ele considera o corpo como o túmulo da alma e defende que a alma tem um conhecimento anterior à entrada no seu corpo, como prova que a alma tem um conhecimento depois de deixar o corpo. Isto é, que ela é imortal. Ele representa as almas pré-existentes como se tivessem colocado diante de si, Rodrigo, uma escolha da virtude. O Platão vai dizer que é como se nós, antes de nós nascermos, nós tivéssemos uma escolha de virtude. E essa escolha era livre, e você já viu uma Teodiceia aí, mas que ela determina o destino da sua própria vida, da sua própria alma. Deus não é o responsável pela escolha que você fez, lá onde você estava, né, anteriormente, antes de você nascer, mas você é o responsável por aquilo que você escolheu. E depois que você faz essa escolha, as almas seguem seu destino, que é algo irreversível, né? O Platão vai afirmar que a alma é livre até que ele faça essa escolha. Ou seja, nós tínhamos um livre-arbítrio no céu, ou seja, lá onde Platão imaginasse que nós ficávamos antes de nascermos, e depois que nós fazemos essa escolha, como se Deus dissesse, olha, Neto, tá aqui, todas essas possibilidades de vida, o que é que tu vai escolher? Eu digo, não, eu quero escolher ser um arquiteto, eu quero escolher ser um designer, eu quero escolher estudar teologia e eu quero escolher, no final das contas, voltar para cá. Pronto, beleza, escolhe isso aí, escolho, pronto. E aí eu vim para a Terra e estou fazendo simplesmente aquilo que eu já escolhi bem antes. Eita, Jesus. Filo, ele também sustenta essa teoria para dar conta do seu aprisionamento do corpo. E Filo tem uma viagem bem legal também, certo? Ele tem uma imaginação muito, muito massa. Ele sustenta a ideia de que todas as almas elas são emanações de Deus. E que, de modo diferente dos anjos, aquelas almas que se permitiram ser atraídas pela matéria são, por causa da sua queda, condenadas ao aprisionamento do corpo, o qual as corrompe e o qual você deve se libertar. Ou seja, eu senti uma necessidade muito, muito boa de viver na Terra, com doença, morte, choro, dor e tudo isso. E aí, por conta desse meu desejo de vir para cá, essa emanação de Deus que decidiu vir para cá, essa centelha divina, veio para a Terra e aí agora eu tenho que me libertar dela. Tá? Pessoal criativo. Orígenes. Orígenes, ele sustentava a teoria da pré-existência para justificar a disparidade das condições nas quais os homens entram no mundo. Ele fala das questões de nascimento pelas diferenças na conduta dessas mesmas almas em um estado anterior. A justiça de Deus, a princípio, fez todas as almas iguais. Todo mundo igual. A condição aqui, ela se corresponde ao grau anterior de culpa. Os talmudistas, por exemplo, eles consideravam todas as almas criadas de uma só vez, no princípio, e elas eram guardadas como grão de cereal no celeiro de Deus até que chegasse o tempo de juntar-se a cada corpo indicado. Certo? Uma linha de produção. Está lá um Rodriguinho, centelhinha de Deus, uma alminha pré-existente, um saquinho, guardadinha e vinha para a Terra no seu devido tempo. E aí, Rodrigo, nós temos algumas objeções com relação a essa questão da pré-existência da alma, porque é o seguinte, ela vai contradizer diretamente o relato mosaico da criação.
Como nós vemos, Deus criou o homem do pó da terra, ele é pó e ao pó tornará, e nós somos criados a partir de Adão. Ponto. Tanto isso como nós fomos criados à imagem de Deus, e também isso vai de encontro com a descrição de Paulo sobre o mal e a morte na raça humana como resultado do pecado de Adão, ou seja, o pecado original não existe. É a doutrina da pré-existência. E aí, inclusive, eu queria até citar Agostinho, porque Agostinho ele diz que a ilusão da memória, porque a teoria da pré-existência vai tratar, por exemplo, daqueles déjà vu que a gente tem. É como se nós víssemos uma paisagem lá em cima e quando a gente chega aqui, a gente já tem aquela visão. Então, essa ilusão da memória, Agostinho vai dizer que ela vai exercer um papel importante no desenvolvimento da crença da metempsicose. É um tipo de espiritismo, em que você passa de um corpo e vai para o outro, desencarna e coisas do gênero. E aí a gente pode até inclusive fazer uma pergunta, porque se a alma em seu estado pré-existente ela era consciente e pessoal, é inexplicável que nós não temos nenhuma lembrança de tal pré-existência e da decisão que nós mesmos tomamos. Era pra gente ter um flashback, né, celestial, tipo, eita, aconteceu isso, então já sei o que vai acontecer. Não, a gente não tem isso. Então isso também vai contra a doutrina a teoria da pré-existência. Aí nós temos a teoria criacionista, que aí também vamos ter homens grandes, nós vamos ter Aristóteles, Jerônimo e Pelágio. Obviamente que nós não vamos nos aprofundar em cada um dos temas, porque o tempo do podcast não dá. Inclusive nós podemos fazer depois programas separados sobre cada um deles. Enfim, tanto Aristóteles como Jerônimo e Pelágio defendiam esse ponto de vista, o que mais tarde vieram a defender católicos e teólogos reformados, alguns. A teoria considera que Deus ele criou imediatamente a alma de cada ser humano e uniu ao corpo, ou na concepção, ou no seu nascimento, ou num tempo intermediário entre a sua concepção e o seu nascimento, que é a parte que a gente vai falar depois, né? Ela considera que apenas o corpo se propaga a partir das gerações passadas, ou seja, que o pai passa para o filho apenas as coisas materiais. As coisas imateriais do homem vêm de Deus. Obviamente que essas visões são mais tricotomistas e dicotomistas. Como tricotomistas, afirmam que a parte mais elevada do homem, o pneuma, a psique, em cada caso é uma criação de Deus. Aristóteles foi o primeiro a dar essa expressão, né, de criacionista. Já Jerônimo ele vai dizer que Deus faz almas diariamente. Os escolásticos eles seguiram Aristóteles e por meio da Igreja Reformada o criacionismo tornou-se uma opinião prevalecente em alguns séculos. Essa teoria, Rodrigo, eu considero ela insustentável porque ela considera o pai terreno gerando apenas o corpo do seu filho. Certamente não como pai da parte mais elevada. Ou seja, a gente só cria a matéria. A gente não cria nada além disso, como se o homem fosse completamente separado, enfim. Isso faz do animal ter mais nobres poderes de propagação do que o homem, já que o animal se multiplica segundo a sua própria imagem. Inclusive, a nova fisiologia encara a alma não como algo exteriormente acrescido, mas como um princípio animador do corpo desde o começo e o que tem uma influência determinante no desenvolvimento integral. Isso me lembrou muito Gênesis, porque diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. Ele não é uma, ele não ganhou uma, ele se tornou uma. E por fim, para concluir essa primeira parte aqui, nós temos a teoria traducionista, e aí nós vamos para outros pais, e nós temos, por exemplo, Tertuliano, que era a forma implícita também dada por Agostinho. Esse tem sido a opinião prevalecente da Igreja Luterana, inclusive. Ele sustenta que a raça humana foi criada imediatamente em Adão, e com relação tanto ao corpo quanto à alma, propagou-se a partir dele por geração natural. Ou seja, fomos criados em Adão e somos de Adão. Certo? Eu particularmente vejo que essa teoria é mais correta. E todas as almas desde Adão são apenas mediatamente criadas por Deus, o sustentador das leis de propagação que foram originalmente estabelecidas por ele. Nós temos, por exemplo, Gregório de Nissa, ele diz o seguinte, abre aspas, embora seja um, formado de alma e corpo, supõe-se que o princípio da sua constituição também seja um, de maneira que não se pode ser nem mais velho, nem mais novo que ele mesmo. Aquilo que nele está fisicamente é o que vem primeiro, a outra parte vem depois. Fecha aspas. E vou citar Agostinho também, abre aspas novamente, pois todos nós estávamos num homem, quando nós éramos aquele homem. A forma em que cada um de nós deveria viver
não era como ainda individualmente criada e distribuída para nós, mas já existia a natureza seminal de cuja propagação nós somos o resultado. Fecha aspas. Então, quando nós vemos isso, apoiado também pela doutrina do pecado original, o traducionismo vem a ser o ponto de vista diretivo dos reformados luteranos. Em sua conversa de mesa, Lutero diz o seguinte, abre aspas, a reprodução da humanidade é uma grande maravilha e um grande mistério. Se Deus me tivesse consultado sobre o assunto, eu lhe teria sugerido que continuasse a geração das espécies moldando-as a partir da argila, do mesmo modo que Adão o foi. Também o teria aconselhado a deixar que o sol permanecesse suspenso sobre a terra como uma grande lâmpada, mantendo perpétua luz e calor. O traducionismo defende que o homem como espécie foi criado em Adão e que nele a substância da humanidade ainda não estava distribuída. De Adão derivamos o nosso ser material, assim como o imaterial, por leis naturais de propagação. Cada homem individualmente depois de Adão tem uma parte da substância que se originou nele. Bem, de acordo com o que nós vemos, o homem já pensa sobre a origem da alma, sobre a origem da vida há muito tempo. E isso veio passando de geração em geração durante o decorrer da história e nós chegamos ao período da ciência em si, em que ela vai chegar nesse ponto da origem da vida. E é justamente isso, Rodrigo, que eu queria que tu falasse, porque, inclusive, tiveram irmãos que disseram que, biblicamente, não tinha como se provar a origem da vida, em que momento o homem se forma. E aí eu queria que nós passássemos a esse ponto também, visto que não só são formados de filosofia os pensamentos, mas também temos pensamentos teológicos e pensamentos científicos, né? E nós temos que tratar de todos eles, tentar falar de uma forma sucinta aqui. E aí era isso que eu queria que tu falasse um pouco. Primeiro, nós temos base bíblica para mostrar o momento em que nós somos concebidos e, se sim, como nós provamos biologicamente a mesma questão. Então, Neto, essas questões elas sempre são muito complexas, sempre vai envolver muita coisa e a gente vai tentar aqui coadunar esse conhecimento e unir o conhecimento bíblico que a Bíblia nos fornece, como também os pressupostos da ciência em relação ao início da vida. São temas muito controversos, é verdade, são alvo de polêmicas. Como tudo, o que a gente não consegue explicar cabalmente com aquele velho manual de começa aqui e termina aqui, Então sempre vai envolver esse tipo de polêmica. Mas para alguém que usa de honestidade intelectual, a Bíblia mostra sim, até com bastante clareza, com razoável clareza, que há um início. E a Bíblia também expõe alguns mecanismos pelos quais isso acontece, que se a gente der uma olhada bem, assim, com um olhar mais aplicado, com um olhar mais técnico do ponto de vista da ciência, a gente consegue unir uma coisa a outra. Então, assim, a primeira pergunta que você fez foi quando ou se a Bíblia mostra que há um começo, não é isso? Para a vida. Então, na minha humilde opinião, a Bíblia mostra sim um começo. Então, eu pego por base aqui um texto que o salmista Davi, ele fala, lá no Salmo 139, o verso 16, e olha só o que é que o salmista diz. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Então, veja que curioso, porque quando Davi fala esse salmo aí, ele está há muitos anos atrás, muito distante ainda do conhecimento geral da ciência e do homem sobre o material genético, sobre o DNA e sobre como se dá os processamentos de informação do homem. Mas é curioso notar que o salmista ele acerta em cheio naquilo que hoje a gente conhece como desenvolvimento embrionário humano. Ele vai no alvo. Então eu fico me perguntando, das duas, ou Davi era um geneticista brilhante, ou então o Senhor Deus, através do Espírito Santo, revelou a ele como é que se dava esse processo de formação. Porque ele fala coisas muito peculiares, ele fala que ele não tem um corpo formado ainda. E que no livro de Deus, tudo isso estava escrito, ou seja, como isso ia se formar.
E ele diz que os quais continuamente eram formados. Ou seja, ele está falando de uma embriogênese aqui, claramente. E ele diz que nenhum deles ainda havia, mas por mecanismo de transcrição, de tradução, por mecanismo que a ciência hoje conhece muito bem, Davi fala que o corpo dele estava sendo formado e que Deus já o conhecia, Deus já sabia, Deus já via isso. Então é algo muito curioso para se notar, o salmista falando naquela época ainda, quando a gente atrela esse conhecimento ao conhecimento que a ciência tem hoje sobre a embriogênese. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas coisas para a gente chegar a um ponto de consenso. A gente tem também vale salientar aqui, e quando a gente vai definir vida, né, para a gente falar sobre onde começa a vida, a gente precisa primeiro fazer uma breve definição do que é vida, do que a ciência fala sobre o que seja apontado como vida, um ser vivo. Então, a gente tem uma premissa básica na ciência, dentro da biologia, é que a vida ela só é possível surgir através de vida. Vida gera vida. Então, isso é uma premissa básica na biologia. Há algumas outras premissas também para a gente identificar o que é vida, o que é um ser vivo. Então, há algumas características que a gente pode apontar para um ser, para a gente dizer que aquele ali é um ser vivo. Então, a gente tem 6 características que são básicas. Dentro dessas 6, a gente tem 3 que a gente pode dizer como fundamentais. Ou seja, há 6 características básicas, há muitas outras, mas há 6 que são básicas. E dentro dessas 6, há 3 que elas são fundamentais. Sem elas, não há como a gente determinar que um organismo seja vivo. Não há organismo vivo sem, no mínimo, essas 3 características. Então, vamos às 6 e a gente fala um pouquinho mais das 3. As 6 características são compartimentalização, metabolismo, crescimento / reprodução. Aí a gente tem também evolução ou diferenciação, e essa evolução, abro um parênteses aqui, que não é evolução daquela teoria evolucionista, isso, mas é evolução no sentido intrínseco, evolução no sentido de mudança dentro de um próprio organismo, uma mudança já prevista por aquele organismo, não uma mudança de um organismo para outro organismo. Há também a comunicação, que é também uma dessas características. Então, quando a gente vê essas 6 características juntas, a gente vê compartimentalização, metabolismo, crescimento / reprodução. Quando a gente vê evolução, comunicação e a mobilidade, então a gente tem 6 características que, quando a gente olha para ela, a gente vê que pode definir um ser vivo por elas. E dessas 6, essas 3 primeiras que eu falei, compartimentalização, metabolismo e crescimento ou reprodução, elas são primordiais. Sem ela não tem como a gente dizer que um organismo é um organismo vivo. Então, vamos a ela. O que é uma compartimentalização? Quando a gente olha para uma célula, a gente vê que a célula não é algo que está disperso. Mas a gente pode, quando a gente pega um microscópio e a gente vai analisar um tecido de um ser vivo, a gente vê que quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente aproxima a imagem, a gente vai ver que vai havendo uma diferença naquele padrão ali. A gente vai ver que aquele tecido ali, na verdade, ele não é tão homogêneo como a olho nu, mas ele vai se mostrando com divisões. E quando a gente chega ao nível celular, a gente vê que a célula, embora ela tenha várias organelas dentro dela e uma própria subdivisão dentro dela, entre, no caso da célula eucariótica, né, que tem o seu citoplasma e tem o seu núcleo, mas a gente vê que mesmo assim a célula ela forma um complexo. Então por isso que a gente chama a célula de unidade básica da vida, a unidade básica do ser vivo, a célula, porque ela tem a sua membrana plasmática e aquilo ali é um envoltório que capacita a célula a realizar várias atividades de forma única. Ou seja, a célula em si ela está ali e ela trabalha, ela tem essas 3 características básicas que a gente está falando aqui. Então a célula é compartimentalizada, deu para entender isso, né? Segundo ponto, dentro desse compartimento há metabolismo, há uma atuação metabólica, ou seja, há organelas ali e há moléculas que elas estão interagindo entre si e usando energia elas conseguem fazer sínteses químicas, sínteses biológicas. Então há ali uma mudança de uma substância a outra substância. E tudo isso comandado pela célula, nada é feito de forma aleatória, nada é feito por acaso. Tudo aquilo há uma razão de se fazer e há um propósito para que aquilo seja realizado. Então, utilizando energia a nível celular, a célula produz organelas e a célula produz substâncias, ou seja, moléculas, através dessas organelas.
E tudo isso comandado pelo seu núcleo, pelo seu DNA. Então a gente está vendo aqui metabolismo, atuação metabólica. E isso resulta, essa compartimentalização e esse metabolismo atuante, isso resulta numa coisa que a gente chama de reprodução ou crescimento. Todo ser vivo ele tem que apresentar algum mecanismo de reprodução e crescimento. Senão ele não tem como ser determinado como um ser vivo. Então ele tem que ser capaz de se reproduzir ou capaz de crescer. E a nível celular, como é que isso acontece? Isso acontece por dois mecanismos. A gente chama de mitose e meiose. Mas a gente se prende aqui mais na mitose, que é o quê? A célula ela vai metabolizar algumas substâncias, algumas moléculas, e ela é capaz de se multiplicar. Veja só que coisa fantástica. A célula se duplica, ela se divide através de mitose, depois de duplicar o seu material genético, depois de duplicar ou triplicar, enfim, as suas organelas. Então, através desse processo, ela consegue se dividir, e aí, onde a gente tinha uma célula, a gente tem agora duas, e onde tem duas, vamos ter quatro, assim sucessivamente. Então, a gente tem aí crescimento, ou seja, a gente tem aumento de biomassa, crescimento ou reprodução. E além desses três que são fundamentais, a gente ainda tem a comunicação, que a célula, mesmo ela sendo uma unidade básica ali, mas ela se comunica com o seu meio externo, meio extracelular. E essa comunicação ela é de duas vias, a entrada e a saída de substâncias. Então isso é um meio de comunicação. E há também a mobilidade. A gente tem células que são presas no corpo, ou seja, elas compõem ali estruturalmente o nosso corpo, o corpo de qualquer ser vivo, mas a gente tem células também que ela tem uma certa mobilidade. As células do sangue, por exemplo, são um exemplo que a gente pode dar disso aí. E um organismo vivo em si, nosso organismo, o organismo do ser humano é composto por várias células. E esse organismo ele é móvel. O ser humano ele não é como uma planta que está ali paradinho, ele se movimenta. Então a gente tem essas características que elas são próprias dos seres vivos. Então por que é que eu estou falando isso, esse resumão do que é um ser vivo? Porque quando a gente vai definir o que é a vida, onde ela começa, então a gente tem que saber dessas premissas básicas. Passado isso, então a gente vai para o ser humano, a espécie humana em específico, que é daquilo que a gente está tratando hoje. Então a gente vê que o ser humano ele é determinado como espécie humana porque ele tem as suas células, e quando a gente analisa essa célula, ela vai ter um núcleo, e dentro desse núcleo a gente vai ter um DNA. Esse material genético, ele forma cromossomos, como a gente chama. E os cromossomos, o número de cromossomos determina a diferença de uma espécie para outra. A diferença básica, digamos assim, seria essa, a nível molecular, de espécie. Então, o ser humano a gente encontra ele com 46 cromossomos dentro do seu núcleo. Então, isso determina que é a espécie humana. Se tivesse 45 cromossomos ou 47, a gente já diria que não é um ser humano. Então, definido essas coisas, então vamos lá. Quando a gente vai para o processo de reprodução em si, a gente vê que ele segue algumas etapas. Esse ser vivo, o ser humano que se reproduz. Então, a gente tem a ovulação nas mulheres, em que ela vai produzir os seus ovócitos secundários e vai lançá-los na tuba uterina, isso é o processo que a gente chama de ovulação, e um indivíduo macho, adulto, ele é um indivíduo em período fértil também, então ele produz gametas também masculinos, ou seja, os seus espermatozoides. Então se a gente tem aqui o gameta feminino, os óvulos, né, os ovócitos secundários então, e o gameta masculino, quando um homem e uma mulher se unem, e a mulher está nesse período, pode ocorrer o que a gente chama de fertilização, ou seja, o encontro do gameta masculino e o gameta feminino. Caso não ocorra isso, a mulher vai ter os seus óvulos, seus ovócitos secundários descartados e recomeçará o seu ciclo menstrual normalmente. Caso isso não ocorra, caso haja uma fertilização, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, então a gente vai ter aquilo que a gente chama de fecundação. Entendeu? Pronto. Então, passado isso, a gente vai ter agora tratar da fecundação em si. E aí a pergunta que você falou, ela é muito pertinente quando a gente vai explicar sobre isso aqui. Onde começa a vida ou quando começa a vida? A vida humana, eu posso afirmar para você, e aí se alguém disser que não, ele está faltando com honestidade intelectual mesmo. E aí os interesses dele só Deus para dizer. Mas a gente pode dizer que a vida humana ela começa no ato da fecundação. Por que é que eu digo isso? Porque um ovócito secundário, se ele não é fertilizado, ele vai ser descartado. O espermatozoide, no homem também, se ele não for utilizado, o organismo tem mecanismos para fazer com que isso aí também seja reaproveitado. Digamos assim, falando a grosso modo.
Mas uma vez que um gameta masculino e um feminino, que são células, que elas são células especiais do nosso corpo, elas são células que elas são, como a gente chama, indivíduos haploides, ou seja, ele tem apenas metade da sua carga cromossomal normal, ou seja, se um ser humano, uma célula normal de um humano, ela tem 46 cromossomos, a gente vai encontrar no ovócito secundário da mulher e no espermatozoide masculino apenas 23 cromossomos, metade da carga do indivíduo, metade da informação genética, metade das características estão ali. Tá entendendo? Aliás, metade das características não, mas metade do material cromossomal. Isso lembra muito aquilo que está falando off-topic, que era a questão dos dois serem uma só carne. E também a gente pode olhar tanto pela questão teológica como biológica. O pessoal às vezes usa o texto apenas para a conjunção carnal. Uhum. Mas aí, do jeito que tu mostra, que eu carrego 23 cromossomos em cada espermatozoide e Heloísa carrega 23 em cada óvulo. Uhum. Então, quando nós nos unimos, de fato, nos tornamos uma só carne, porque 23 e 23 torna-se Aninha, torna-se João. Perfeito. Quando a gente pega a Ana Luísa e a gente faz um exame de DNA nela, e a gente pega um exame de DNA comparativo, que é muito usado naqueles testes de paternidade, então a gente vai ver o DNA da sua esposa, o seu DNA, e a gente tem o DNA da sua filha. E quando a gente pega esse DNA dela e compara com o seu e da sua esposa, a gente vai ver que tem característica sua ali e tem característica da sua esposa. Ou seja, tem DNA de ambos, formando um só DNA agora. Então a gente tem o quê? A gente tem o cumprimento cabal do que o Senhor Deus disse ali em Gênesis 2, quando ele diz que o homem se uniria à sua esposa e ambos seriam a partir de então uma só carne. Então há um cumprimento ali espiritual, quando a gente parte para a teologia, falando que o homem e a mulher eles vão ser um, porque vão ter uma vida em comum. E a gente tem ali um cumprimento literal, porque quando a gente olha para biologia em si, com o conhecimento agora que o homem tem do DNA, a gente vê que literalmente a união de um homem com uma mulher, a conjunção carnal, vai gerar um outro ser que é metade de um e metade de outro, falando a grosso modo, porque é metade do DNA de um, metade do DNA do outro. Ou seja, quando eu digo metade do DNA de um, metade do DNA do outro, quem está me ouvindo e é da área, diz, esse cara está falando algo errado. Mas eu estou falando aqui algo para que o ouvinte, no geral, possa entender. Ou seja, é metade da carga cromossomal com a outra metade cromossomal, juntando essas duas, e aí vai dar o que a gente conhece como a formação de um zigoto. Ou seja, o núcleo celular de um, o núcleo celular do outro, pronúcleo feminino e pronúcleo masculino, eles se unem dentro do ovócito secundário, e esse ovócito secundário ele é maturado finalmente, e aí acontece o quê? A formação do zigoto, processo chamado de cariogamia, que é a união, a fusão desses 23 cromossomos com os outros 23. Esse tempo de cariogamia, que é a fusão dos dois, tem como a gente cronometrar isso após o ato sexual? Tem. A ciência ela estima que o período entre a fecundação, a fertilização, e a cariogamia, ou mais especificamente a primeira clivagem, o que seria a primeira clivagem? A gente tem, depois da cariogamia, depois que esses cromossomos se unem, então a gente tem ali agora um DNA humano completo, 46 cromossomos. E lembra do que eu falei para você sobre as etapas ou as características de um ser vivo? Se a gente tem compartimentalização, porque um zigoto é uma célula totalmente compartimentada. Então a gente tem agora a primeira característica já ali. A gente tem uma segunda característica que seria o quê? Metabolismo. Lembra que eu falei para você que os processos que a célula realiza, ela realiza porque tem um núcleo que ele dirige todas essas etapas. Então a gente tem agora um núcleo com 46 cromossomos, um DNA humano completo, e esse DNA começa a trabalhar, ou seja, ele começa a delegar funções celulares e as organelas que estão ali presentes, elas começam a trabalhar, ou seja, há metabolismo funcionando. E comunicação? Com certeza, há uma comunicação nuclear, celular, núcleo da célula para citoplasma, fazendo essa informação genética ser transcrita e traduzida, e isso vai formar o quê? Vai realizar a formação de proteínas, de organelas, de substâncias celulares, e isso aí vai desencadear a terceira característica que a gente falou aqui, de reprodução / crescimento. Ou seja, essa célula ela vai crescer, esse zigoto ele cresce, ele aumenta de tamanho, porque as organelas estão sendo duplicadas dentro dele, todo o material está sendo duplicado,
e a gente vai ter a reprodução. Ou seja, essa célula vai passar pela primeira clivagem e vai acontecer uma divisão mitótica, como a gente conhece uma divisão mitótica simples. Ou seja, a célula vai se dividir e ali onde havia uma célula só, a gente agora tem duas. Primeira clivagem. E depois essas duas células vão continuar esse mesmo processo e a gente vai ter agora 4 células, posteriormente 8 células e assim sucessivamente. Tudo isso que eu falei para você aqui, desde a fertilização ou a fecundação até essas clivagens sucessivas que vão dar origem a uma mórula, ou seja, entre 16 e 32 células juntinhas ali, isso aí é um processo que ele ocorre em 72 horas. Ou seja, em 3 dias após o ato sexual, se não houver nenhum procedimento natural de expelir ou no processo o pessoal geralmente toma aquela pílula no dia seguinte, o processo natural já é uma vida. Isso. Se não houver uma interrupção, seja ela a nível do próprio organismo da mulher ou de uma ação externa que venha interromper esse desenvolvimento, ele vai continuar a pleno vapor. Então, a mulher, mesmo sem saber, se ela tiver o ato, né, conjugal e da maneira natural, sem nenhum uso de anticoncepcional, mesmo sem ela saber, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês, não tem como o corpo determinar nesse pequeno espaço de tempo que ela está grávida. Mas a criança ou o novo ser que vai se formar, já está ali. Então é um processo que ele é muito rápido, digamos assim, mas ele acontece a pleno vapor. Não tem como a gente dizer que isso não é assim, porque de fato é. Então a gente vê aqui que há um processo de formação no organismo da mulher e ele segue um roteiro. Se a gente olhar para o ser humano ou para qualquer ser vivo, a gente vê que todo ser vivo ele segue um roteiro. Qual é esse roteiro? Ele é formado e ele atinge níveis de maturidade, se reproduz ou não, mas se torna capaz de se reproduzir e ele morre. Então, toda a vida, a gente encaixa ela de um começo até um fim. Então, há uma concepção, há uma geração e há uma finalização dessa vida. E qualquer coisa que ocorrer no meio desse processo é uma interrupção da vida. Qualquer coisa que acontecer. Então a gente vê que a vida humana ela pode ser interrompida a qualquer momento. Nós somos suscetíveis à morte. E essa morte ela pode acontecer numa pessoa da terceira idade, já com quase 100 anos. Ela pode acontecer com um óvulo fecundado. Mas nesse ponto, já que nós vimos que nós temos 3 características básicas para dizer que é um ser vivo, né? A comunicação, ele ser um ser compactado, Compartimentalização, metabolismo. Não, metabolismo e comunicação. Crescimento. Reprodução. Isso. Uma pessoa, quando vem descobrir que está grávida uma mulher, geralmente é quando os primeiros sintomas que ela sente, como enjoo. O primeiro sintoma clássico, né, assim, mais, digamos, antigo de uma gravidez, seria o quê? Seria a interrupção do ciclo menstrual. Ou seja, a mulher, quando o organismo feminino ele entende, né, ele detecta que há um ovócito que foi fecundado e se formou ali o óvulo e tudo mais, então esse óvulo que ele está ali na tuba uterina, ele vai fazer um processo de migração, ele vai até o útero e ele se fixa na parede uterina, isso é um processo chamado de nidação, e a partir de então vai se dar todo o restante do desenvolvimento, desde a implantação desse zigoto no útero até os outros processos. Então, quando tudo isso acontece, há uma interrupção, o organismo feminino ele responde havendo uma interrupção da produção de ovócitos. Então, a primeira coisa, digamos assim, que vai acontecer é que no mês seguinte a mulher vai observar que ela não menstruou. E isso aí, para todo mundo, é um indício, né? É o primeiro indício de, será que há uma gravidez? Então aí são feitos testes de laboratório, de farmácia, que vão apontar para uma gravidez ou não. Então beleza, pronto, era aí que eu queria que você chegasse.
Porque a grande questão dos abortistas, das abortistas, por exemplo, é de dizer que até algumas semanas, né, ela pode abortar tranquilamente. Mas o ponto é, essa questão do tempo é um argumento completamente falacioso, né, essa questão do tempo de vida, porque quando ela vem perceber, digamos um mês, que o próximo ciclo menstrual seria no próximo mês, né? Então, se ela percebeu que não menstruou, o bebê já está bem encaminhado. Com certeza, até porque, olha só, se a gente for pegar aqui uma questão cronológica, por assim dizer, dentro da terceira e quarta semana, a gente já tem esse embrião aí, ele já está o quê? Na terceira semana, ele já começa assim, a formação, o desenvolvimento do seu coraçãozinho, e o sistema nervoso central também já está começando a ser formado. E a partir da quarta semana, ou seja, o primeiro mês desse embrião, lá onde a mulher talvez nem saiba ainda que está grávida, mas nessa quarta semana ele já vai ter o começo da formação dos olhos e dos membros. Já começa a haver uma diferenciação celular a tal ponto que o embrião ele já vai apresentar os primeiros sinais, os primeiros indícios de formação da sua cabecinha e dos seus membros, ou seja, de braço e perna. Já começa a se formar. Tu dissesse que tem um período que eles já começam a responder a estímulos ou que eles já têm uma percepção de que existem. Isso é nesse período aí? Há alguns estudos que mostram que um embrião, a partir da terceira semana, quando já está se formando o seu sistema nervoso central, ele já começa a perceber estímulos e responder aos estímulos. Então é algo que é um ser humano sem nenhuma dúvida e está em desenvolvimento. A partir do momento que há 46 cromossomos compartimentalizados, e isso obviamente vai proporcionar ou vai induzir a uma atividade metabólica. E essa atividade metabólica ela vai gerar uma reprodução, um crescimento, um aumento de biomassa. E tudo isso coordenado por um núcleo, com funções totalmente definidas e com um ponto a se chegar, ou seja, desde que aquele DNA está junto ali e ele começa no seu metabolismo a trabalhar, há uma finalidade para aquilo ali. A finalidade daquilo ali, ou o resultado daquilo ali, é um bebê formado ao final da 38ª semana. Então, o desenvolvimento humano, ele começa no ato da fecundação e não tem como desdizer isso. Porque a menos que nada seja feito para impedir, o ser humano vai ser formado, ele vai se desenvolver. Então a questão há um ser humano ali em desenvolvimento. E ponto final. E ponto final. É engraçado porque, como tu disse, eu acho muito interessante, como a biologia é bonita quando você estuda com a Bíblia, a biologia é bonita quando você estuda com a Bíblia. Porque Davi está falando tudo isso que tu falou de uma forma tão simples, mas de forma tão profunda ao mesmo tempo, que, poxa, Davi fala em um verso, o que tu estudou o quê? 6 meses? São 6 meses Eu estou no 9º período, Neto. Então, Davi fala, isso impressiona muito a gente, porque ele fala de algo que, dentro da biologia, a gente estuda em vários períodos distintos. A gente estuda a citologia, a gente estuda a embriologia, a gente estuda a genética, a biologia molecular. Então, tudo isso aí você pode colocar 3 anos ou mais para você estudar essas coisas e você não estuda nenhuma delas com profundidade. Você estuda para saber o básico de como é tudo isso. Então, você vê que o salmista, num versículo só, ele está falando ali de embriogênese, ele está falando de genética, ele está falando de diferenciação celular, ele está falando de muita coisa que o homem veio ter conhecimento há pouquíssimo tempo. E é muito bonito, não tem nem o que discutir. E também não tem como você negar, inclusive contradizendo o que alguns irmãos disseram que não tinha como mostrar na Bíblia o momento da vida, né? E nós temos esse texto, ele é bem palpável. Isso, o salmista ele também fala que em pecado ele foi formado. E as pessoas só dão ênfase àquela, eu não diria bobagem, mas ao foco de dizer que o homem ele já nasce pecador, ou que
ele precisa de um redentor, mesmo no útero da mãe, ou coisas do tipo, aquelas perguntas se criança morre sem salvação ou não, enfim, as pessoas dão ênfase a isso quando lê isso. Mas esquecem que Davi está dizendo ali que ele diz que em pecado foi formado quando a mãe dele e o pai dele se conheceram. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre conhecer, não é simplesmente o ato de ver o outro pela primeira vez. Não é esse tipo de conhecimento que Davi está falando, mas o conhecimento que ele diz ali é o ato conjugal. Então ele diz que nesse momento ele foi gerado, ele foi formado. Mas aí não colocaria o pecado como o sexo como pecado, não? Se a gente analisar desse jeito? De maneira alguma. Porque o que Davi está falando quando ele diz que em pecado ele foi formado, ele está dizendo que ele foi originado por dois pecadores, o pai e a mãe dele. Ele não está querendo dizer ali que o ato sexual em si é um pecado, até porque se fosse assim, o Senhor Deus determinou o pecado para Adão e Eva, quando ele diz que eles deveriam se unir, crescer e multiplicar. E isso foi antes da queda. Bem, nós estamos chegando ao final desse nosso piloto, no primeiro Holycast. Eu espero que os irmãos tenham gostado. Coloquem suas críticas na postagem. Eu vou colocar também de novo, só falando mais uma vez, nós vamos colocar as regras para o sorteio dos dois livros, do David Platt e do James Shelton, né, respectivamente. O Siga-me e o Poderoso em Palavras e Obras. Vai estar na postagem. Nós temos que entender uma coisa. Independentemente do que o mundo diz, independentemente do que a justiça irá dizer, homens e mulheres que não têm o Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que não têm Deus como primazia em sua vida, nós cristãos temos que entender que Deus sempre vai prezar pela vida, independentemente do que o mundo diga por aí, né? Então, nós temos muito material, obviamente que nós só falamos por alto aqui, isso aqui não é um aprofundamento, isso é um início de um assunto, mas que os irmãos percebam que a vida, como foi dito, se origina a partir da vida. Jesus é o autor da vida, né? E ele nunca queria nos dar aval para extinguirmos a vida no tocante ao aborto e outras questões éticas. Nós vimos também os pensamentos de homens que vieram antes de nós. Nós vemos que, mesmo diante de uma grande criatividade, era uma busca pelo conhecimento acerca de nós mesmos, né? E aí nós chegamos na ciência, onde é belíssimo quando você consegue colocar isso diante da Escritura Sagrada, porque Deus é o pai da ciência. Então, quando você estuda biologia, não tem como você não chegar em Deus. Eu até eu me espanto quando eu vejo biólogos ateus, né? Eu me espanto demais. Eu acabo ler um pouquinho, estudo um pouquinho, a gente aqui falando em off-topic e eu ficando besta com tanto de coisa que a gente pode trabalhar. E o cara simplesmente não acredita, acha, se vida gera vida, como é que nada gerou vida? Então o cara quebrou a primeira regra básica para a existência humana, a existência geral. Então é isso, pessoal. Eu sou Menezes Neto e eu sou feliz por ter sido um feto vencedor. Inclusive hoje é o meu aniversário e minha mãe colocou no Facebook lá todos os sofrimentos que ela teve para me ter, né? Para me dar à luz. Praticamente hoje todos os meus amigos sabem os sofrimentos completos de minha mãe. Então eu agradeço, que nem você disse, eu agradeço por estar aqui, por não ter sido bloqueado a minha concepção, nem os meus processos metabólicos, nada. Eu me comuniquei geral com o mundo externo e estou aqui me comunicando hoje. Eu agradeço demais, em nome de Jesus. Amém, Neto. Eu também agradeço a todos por estar nos ouvindo. Eu sou Rodrigo Galvão. Também agradeço muito, primeiramente, ao Senhor Deus e à minha mãe por não ter tido nenhuma ideia contrária ao meu desenvolvimento dentro do corpo dela e cedeu gentilmente o seu corpo para que eu fosse formado. Então, quero também parabenizar Neto pelo seu aniversário, que Deus o abençoe grandemente, o faça prosperar espiritualmente e em todas as outras áreas de sua vida. E eu agradeço também essa participação e que o Senhor em tudo isso seja louvado. Amém? Amém. Até semana que vem com o próximo Holycast. Se Deus assim nos permitir, se Ele não voltar e se o mundo não acabar. Até mais, meus irmãos. Um abraço.